Que não seja somente eu falando, mas sim o Senhor. Senhor Jesus, fala ao coração de cada um de nós, porque o Senhor tem algo novo, Senhor. Todo dia, Senhor, a nos oferecer. E aqui não é ninguém maior que ninguém, Senhor. E todos dependemos de Ti, Senhor. Amém. Somos totalmente dependentes da Sua presença. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu vou estar desfrutando desse tema, né? Obter intimidade com Deus. Obter intimidade com Deus. Com Deus. Amém. Como você pode ver aí, né? Cristo aí, representando Jesus, né? Esse rapaz aí, ele está batendo na porta, né? Sim. E nós vamos desfrutar praticamente isso hoje, né? Vamos pegar Lucas 11, versículo 5 a 8. Lucas 11, versículo 5 a 8. Quem pegou para ler? Senhor Jesus, também. Do 5 a 8. Disse-lhes ainda Jesus. Isso mesmo. Ele disse: Qual dentre vós tem um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Pois o meu amigo chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho de lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-nos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo de que tiver necessidade. Senhor Jesus. Amém, né? Aí, seguindo esse contexto, né, da parábola do amigo importuno, aí, nessa época, né, nesse século, alguns viajantes, né, eles tinham não vou dizer lei, né, esse costume de parar, né, nas casas e ali se hospedar nas casas dos mais próximos, né, dos amigos. Sim. E ali ele pediu 3 pães, né? Aí o amigo, por estar tarde da noite, né, e também ali como era um local bem humilde, né, lá da Galileia, parece, Jesus não cita exatamente aqui, mas a casa era pequena, né? Não tinha cômodo para todo mundo dormir, o seu próprio cômodo. Sim. E todos ali podiam estar dormindo até mesmo no mesmo cômodo, né? E se esse amigo, né, que estava batendo na porta, né, e se o outro atendesse, ali ele poderia estar acordando familiares, né, sendo incômodo, né, para a família e também para aquele que estava tentando chamar o amigo, né, tentando ser atendido. Sim. Mas, portanto, ele importunar, né, portanto, ele pedir, né, portanto, ele chamar, ele acabou perdendo a paciência, né, e foi lá atender para que os outros não acordassem, né. E aqui fala, né, e outro lhe respondeu lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, né, como eu falei, portanto ele pedir, né, portanto ele, não por ele ser um amigo, mas por ele importunar, né, tanto ele ficar ali pedindo, né. Aqui relata 3 pontos, né. Jesus, ele não está dizendo aqui que Deus é um vizinho racista, mas sim o contrário. Se até o vizinho cede a insistência, imagine aquele que te ama, né? Deus, ele também nos ouve, né? E ele sabe que da mesma forma que ele ele anseia a nossa presença, a gente também temos esse lado, né? De ficar importunando a Deus, né? Toda hora pedindo, batendo na tecla para aquilo se realizar, né? Sim.
mas segundo a vontade dele, né, isso será realizado, né? E também temos que ter um entendimento, né, de não buscar somente o nosso querer, mas a vontade dele, né? Também um ponto interessante, né, que aquele viajante, ele estava procurando o que ele necessitava, que era ali o alimento, né? Sim. E também outra curiosidade é que aquele viajante, ele não podia, não tinha o costume de viajar de dia, né, por causa do calor. E eu estava pesquisando, né, isso, e por isso ele estava à tarde da noite já, né? Aqui também tem outro ponto, né? Jesus usa uma ilustração cultural chocante para mostrar que Deus não se ofende com a nossa insistência, pelo contrário, Ele a espera, né? Deus, Ele quer que a gente seja constante e insistente, né? Porque Ele sabe que o que nós necessitamos, né? Ele também sabia que aquela pessoa, né, precisava de pão. Sim. Mas Ele não vai dar o pão de vez, né? Ele vai dar, como diz aqui, né, o padeiro, para que ele obtenha, né, esse pão, né? Vai dar o caminho, né? Sim. Não de uma forma direta, né? Aqui também fala. Jesus, não, mais abaixo. Aí, quem está acompanhando aí, pegue do mesmo capítulo, pegue o versículo 9 e o versículo 10. Por isso vos digo, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem vai, abrir-se-lhe-á. Amém. Não, é até aí mesmo. Aqui Jesus fala, né? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, né, aquela pessoa estava insistindo, né, e ali foi aberta, né, a porta e ele obteve o que queria, né. E aqui também fala, né, os verbos aqui, no original grego, indicam a ação contínua. Não peça uma vez, mas continue pedindo, né. Aquilo que a gente almeja alcançar, né, que é o que vem nos atrapalhando, ele quer ter essa intimidade com a gente, né? Como um amigo. Sim. Se a gente usar por exemplo, se a gente usar a vontade de Deus, ou até mesmo o nome dele de qualquer maneira, ou para algo que seja negativo a ele, né? Algo que não acrescente algo à nossa vida, para termos mais a vida dele em nós, né? Ele não vai acabar nos dando isso, né? Verdade. Vou botar um exemplo. Algo que nos distancie dele, né? Todo mundo tem algo que ocupa o nosso tempo com Deus, né? Acredito que não precisa ser falado, né? Mas é de cada um, né? Devemos estar tendo esse peso na consciência, né? E sendo, como é que posso dizer? Sensível ao Espírito, né? Sim, Devemos ter essa sensibilidade, né, com Deus, para não o aborrecê-lo e nem o entristecê-lo, né? Devemos estar pedindo segundo o teu coração, né? Segundo o coração de Deus, né? Porque enganoso é nosso coração, né? E a gente temos que depender totalmente de Deus. E a gente pode ver lá também no Éden, né? Adão, ele tinha comunhão com Deus, né? Sim. E Deus também anseia ter comunhão com a gente, né? Todo dia ali, no final do dia, eles tinham ali a comunhão, né? E sabemos que temos a nossa necessidade, né? Mas que a gente não deixe o nosso Deus abaixo da nossa necessidade, né? Abaixo do que a gente temos que fazer aqui na Terra, né? Sim. Mas que a gente possa estar colocando Ele em primeiro lugar e mesmo cansado, né? Mesmo com qualquer dificuldade, né? Devemos estar buscando a presença dEle, né? E outro ponto também, Deus já sabe que você precisa de pão, mas Ele valoriza o ato de você bater a porta. Isso constrói o relacionamento, né? Devemos estar, como é que eu posso dizer? Devemos estar batendo, né? Como eu venho falando, né? Insistindo, porque Deus, Ele sabe o que precisamos, né? Mas como a gente não temos, como é que eu posso dizer?
a gente não temos essa intimidade tão profunda com Deus ainda, né? Nós devemos nos aprofundar mais, né? Para que a gente saiba qual é a nossa necessidade, né? A gente devemos nos autoavaliar para sabermos o que realmente precisamos, né? Por exemplo, se eu pedir qualquer coisa que não seja da vontade dele, não vai ser realizado, né? Vamos continuar, eu vou pular essa parte aqui, Sim. que ela vai ser depois. Continuando, no versículo 11 até o 13. Eu vou ler aqui para dar uma adiantada. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Ou seja, né? Sim. Deus, Ele sabe o que a gente precisa, né? E qual é o pai, né, que vai dar algo contrário ao filho, né? Vai querer que o filho tome algo negativo para si, né? Deus, Ele quer nos suprir, né? Ele quer que a gente tome essa palavra, né? Que a gente não venha a nos contaminar com o mundo, né? Não venha a é isso, né? Aí tem um ponto aqui, né? Que fala. Ele fala do pão, peixe e ovo. Alimento básico da dieta galileia. Deus se importa com sua necessidade cotidiana. Ou seja, né, Ele sabe, né, o que a gente temos a necessidade, né? Verdade. A nossa dieta espiritual, né, deve ter a palavra de Deus, né? Deve ser na palavra. Aqui essa pessoa, ela precisava de suprimento físico, né? Mas para o cristão, na caminhada, né, na jornada, como na parábola diz, né, esse viajante que percorre, né, o caminho, somos nós também, né? A gente temos que ter esse suprimento, né, para nos manter saudável, né, nos manter firme, para a gente não cair fraco, né? Sim. Ou para vir no ladrão, né? Que o inimigo ele vem como ladrão, né, para roubar, matar e destruir, né? Mas a gente precisa desse suprimento, que é a palavra, né? E a gente pode ver Jesus ali no deserto, o diabo, né? O diabo falou, né? Transforma essas pedras em pães, já que é filho de Deus, né? Só que ele não fez isso, né? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Toda a palavra que procede, né, da boca de Deus. E a gente temos que tomar essa palavra, né? Como nosso pão diário, né? Não como como é que eu posso dizer? Algo que seja uma festa, assim, algo festivo, né? Ou como é que eu posso dizer? Algum evento, né? Mas a gente temos que tomar diariamente, né, da palavra, para que a gente não venha ficar fraco na fé, né? E continuando, no versículo 13, fala: ora, se vos que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Note que Jesus muda o desfecho. Ele não diz apenas que o Pai dará coisas boas, mas que dará o Espírito. Ou seja, né, para nos alimentarmos, né, da palavra, a gente precisa ter o Espírito, né? Aí eu vou continuar lendo outro ponto. Às vezes pedimos pão, a solução imediata, mas Deus nos dá o padeiro, o Consolador. O Espírito Santo é a garantia de que, independentemente da resposta, ser sim ou não, teremos a presença de Deus conosco. Amém. Ou seja, né? Temos que tomar esse pão, não pedir esse pão, como é que eu posso dizer? Pedir esse pão como solução, né? Mas temos que pedir a presença do Espírito, né? Como é que eu posso dizer? Como o nosso suprimento, né?
Porque para a pessoa ir numa padaria, né, ela vai ter que pedir ao padeiro ali, né? E para nós chegarmos a Deus, temos que desfrutar ali, em termos comunhão com o Espírito, né? Que é o nosso, como é que posso dizer? Que é o nosso consolador, né? Ele nos consola, né? E também nos dá esse entendimento, né? Esse alimento espiritual, né? Porque se a gente lermos só por ler, né? Vamos estar nos autos enganando, né? Vamos não estar extraindo, né? Absorvendo, na verdade, a palavra de Deus, né? Vamos estar lendo só por ler, né? E na medida que nós temos intimidade com o Espírito, né? A gente vai conseguir absorver, né, a palavra de Deus para ela ficar guardada no nosso ser, né? Aqui fala também, né? A oração não serve para mudar a mente de Deus, mas para alinhar o nosso coração ao dele e exercitar nossa confiança. Ele quer que sejamos inconvenientes, no sentido de estarmos tão próximo que não tenhamos vergonha de bater a porta em qualquer hora da noite, né? Temos que ter essa intimidade com Deus, né? De persistência, né? Temos que perseverar, porque mesmo na parábola, né? Ali houve uma inconveniência, né? Do amigo não ter avisado que ia chegar. Deus também vai ser a mesma coisa com Deus, né? Ele não irá avisar que vai chegar, né? Ele deixou escrito, né? Uma hora ele vai voltar, né? Mas é a promessa dele, né? Mas temos que estar vigiando, né? Não como esse rapaz, né? Que estava lá dormindo, né? E pegou desapercebido, né? Mas que a gente venha a vigiar, né? E termos essa intimidade com Deus, né? E tocando em outro ponto, né? De bater a porta também, vamos pegar Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 20. Que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sim. Ou seja, né? Aqui o contexto, né, era para a carta da igreja a Laodiceia, né? Em Laodiceia. Ali era uma igreja morna, né? Nem quente, nem fria, né? Era uma igreja morta. Sim. Morna, na verdade, né? E um ponto aqui, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? O primeiro ato que a gente temos que dar, né? É os nossos ouvidos, a palavra de Deus, né? Aqui fala, né? Se alguém ouvir, ou seja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer, igreja, né? Devemos estar ouvindo, né? Ouvir de tudo e reter o que é bom, né? E Deus, ele é bom, né? E devemos estar retendo a Deus, né? A gente temos que absorver essa palavra, né? Que é a palavra de Deus. E continuando, temos que ter o discernimento, né? Que é o ouvir. No barulho do mundo, especialmente em Laodiceia, uma cidade rica e barulhenta, é preciso silenciar para conhecer a voz do Mestre. Ou seja, né? Se a gente for para uma multidão, né? Vai ser meio difícil escutar aquela pessoa que está falando, né? E o mundo, ele é barulhento, né? Como a gente pode observar, né? Para eles, aquilo ali está curtindo a vida, né? Mas eles não sabem a verdade, né? Não conhecem a Deus, né? Mas tem também na palavra, né? Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Eram 70 e sobrou só 12, né? Porque é duro, né? É muito duro e a porta é estreita, né? Verdade. A gente sabe que duro é o discurso do Senhor, né? Mas temos que ter o discernimento, né? É necessário ter o discernimento, porque senão vamos ser enganados pelo inimigo e vamos acabar caindo, né? Em nossos
delitos e pecados novamente, né? Vamos estar voltando ao nosso vômito e também voltando à oração, né? Mas quando temos o discernimento, né, de ouvir a palavra de Deus, não que a gente vai comer carne humana, sangue humano, vamos estar não fazendo isso, né? Mas vamos estar desfrutando da palavra que é o nosso pão de cada dia, né? E tomando esse cálice, né, da nova e eterna aliança, né? Que nos lava todos os dias, né? A gente temos que tomar isso pra gente, né? E nos aprofundarmos, né? Não queremos ser, como é que eu posso dizer, sábios o suficiente para não reconhecer o nosso ego, né? O nosso, como é que eu posso dizer, as nossas falhas, né? Também temos que ter ação, né? Ouvir e abrir, né? Aqui fala, abrir a porta é um ato de vulnerabilidade que significa deixar Jesus entrar em áreas da vida que muitas vezes mantemos trancada. Finanças, traumas, pecados ocultos ou orgulho, né? Sim. Devemos estar nos abrindo com o Senhor, né? É uma das ações, né, que devemos estar efetuando, né, na nossa vida, né? Não deixarmos essas áreas trancadas, né? Mas o Senhor, Ele não quer morar no nosso ser, né, no nosso espírito, só tendo acesso à sala ou à cozinha, né? Ele quer morar e ter acesso a todas as áreas, né, da nossa vida. E se entregamos verdadeiramente a nossa vida a Deus, né, nós vamos estar liberando essas áreas para que Ele venha trabalhar, né, para que Ele venha de fato limpar, né, com o sangue dele que foi derrubado ali por nós, né, derramado por cada um de nós, né? Então devemos estar tomando esse sangue para nos lavar, né, e também a gente se recuperar desses traumas, desses pecados, né, desses orgulhos e das demais dificuldades da nossa vida, né? Amém. Não estar como Laodiceia, né, que achava já que estava perfeita, né, achava que tinha esse orgulho, né, que era uma igreja perfeita, né, ali, mas eles não reconheciam, né, o seu pecado, né, e achavam que já estavam acima de todos, né? Eles de fato se achavam, né? E continuando, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. À medida que a gente deixa Jesus entrar, né, a gente primeiro ouve a palavra, depois a gente deixa ele entrar na nossa vida e agora, né, ele vai entrar e vai acontecer uma ceia, né? No contexto do primeiro século, a ceia não era um lanche rápido, era a refeição principal do dia, um tempo de conversa longa, descanso e amizade profunda, né? Sim. Então temos que ter esse tempo com o nosso Deus, né? O tempo de cear. Na nossa vida, né, a gente temos tempo para tudo, né? Como é que a gente não vai ter tempo para o nosso Deus, né? A gente temos que dar esse tempo para que Ele venha preencher a nossa vida, né? Para que Ele venha nos ajudar, né? Ele, como tem o Espírito, né? A gente temos esse Espírito que nos consola, né? E também nos dá força a prosseguir, né? Comendo da palavra, nos fortificando. E assim, né? Vamos alcançar também outro ponto, que é a restauração, né? Uma vez estávamos mortos, né? Como diz a palavra, né? Mortos em nosso delito de pecado. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância e agora estamos restaurados em Cristo, né? Na igreja, né? Aí, para uma igreja que se achava autossuficiente, Laodiceia, né? Estou rico e de nada tenho falta. Jesus oferece o que o dinheiro não compra, presença, né? A presença dele não pode ser comprada por nada, né? E nada nessa vida também pode ser comparado à presença de Deus, né? A gente temos que nos autoanalisar, né? E sabermos que a nossa suficiência vem dele e os nossos esforços vêm dele também, né? E é isso, né? A gente precisa permanecer na presença de Deus e continuar firmes, né? Nos alimentando da palavra, né? E também deixarmos que Deus ele opere em nossas vidas e que Ele restaure o nosso interior, né? É muito difícil também, às vezes, o cristão permanecer na presença, né? Porque sabemos que
A igreja é um local de gente que está sendo curada, né? Não curada completamente, né? A gente temos ainda o pecado, né? Nossa natureza é pecaminosa, mas precisamos estar nos restaurando todo dia, né? Dia a dia, né? Tomar o Senhor como pão de cada dia, né? Não como algo que demore para ser instituído, né? Para ser comemorado ali, né? Mas Ele quer a nossa presença todos os dias, né? Amém. E a gente precisa ansiar também pela presença do nosso Senhor todos os dias, né? E Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Ele é o Senhor de todos, amém? E para todos, aleluia. Ele Ó roga Senhor seu Jesus. nome, amém? Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, amém? Pode falar e não ficar. Jesus é o Senhor. Amém. Eu notei algumas frases aqui que Cauê falou que eu achei interessante, né? Eu não peguei muito assim, Jesus não nos dá o pão diretamente, mas é como se Ele nos dá o caminho para fazer o pão, né? Quando você ora pedindo pão. A oração não serve para mudar a Deus, mas para alinhar nossa vontade a dele. Então, irmãos, a Bíblia, como ele deu, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, né? Pedi e recebereis. Aqui já nos mostra diretamente que você vai receber. Mas como o Cauê desfrutou, nem tudo Deus vai nos dar assim de mão beijada, né? Rapidamente. Às vezes você precisa passar por um processo, né? Verdade. Porque nós sabemos, como diz aí na sociedade, aquilo que você recebe uma herança, alguma coisa de mão beijada, às vezes você não valoriza muito e desperdiça, porque não foi fruto do seu suor, você não passou um processo ali para conseguir. Então veio fácil e às vezes vai fácil, né? Mas por isso que muitas vezes Deus permite que você vá labutando, vá no processo, né? Para que quando Deus te fornecer aquilo ali, você não desperdice aquele nível que você chegou, que você alcançou. Então, nem tudo que você já pede, você já recebe de vez automaticamente, né? Tem um processo. Digamos, Deus, me ajuda eu ser, digamos, um sonho aí, me ajuda eu ser um jogador, né? Entre aspas, assim, né? Você vai precisar passar por um processo, vai ser rejeitado em alguns clubes, né? Como muitos jogadores foram rejeitados em um clube, tal. Depois, lá na frente, consegue. Por quê? Você precisa construir isso para quando chega lá, você conseguir realmente valorizar, né? Verdade. Trazendo um exemplo espiritual, né? Deus, eu quero mais da tua presença, Senhor, eu quero te buscar. Senhor Não é Jesus. que aconteceu, você tem que se esforçar, tem que ter realmente um processo. Amém. Então Deus, ele nos dá o caminho, você pede, digamos, né? Um exemplo bem prático, Deus, Senhor, me dê paciência. Não é assim, paciência, já fora. Aí você vai botar um filhinho para... Mãe, né? Vai botar alguma pessoa para estar ali e você tem que testar a sua paciência. Então, quando você pede algo a Deus, Deus vai dar a prova para que naquilo ali você vá se aperfeiçoando, né? Deus te prometeu algo, a promessa não já vai cair. Ele vai permitir você passar por um processo de aperfeiçoamento, né? E no final ele vai realmente te conceder, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. A mensagem, né, o título da mensagem diz assim, obter intimidade com Deus, né? Senhor Jesus. Como nós podemos obter intimidade com Deus, né? Eu estava vendo aqui, né, ali quando o irmão mostrou ali, né, que o amigo chegou, né? Eu fiquei examinando no mesmo. Senhor, se esse amigo chegar hoje, esse amigo pode ser o Espírito Santo, né? E a gente está com o coração tão fechado, né? Ali não abre o coração ali para o Espírito Santo ministrar ali as bênçãos em nosso coração, né? Pode ser isso. Então nós precisamos estar atentos, né? Ao chamado do Senhor, né? Na nossa vida, o falar dele. Porque se o nosso coração estiver fechado, como o irmão mostrou ali, se a porta estiver fechado, o Senhor ali está batendo, né? Aí não tem como nós desfrutar das riquezas de Deus, né? Senhor Jesus, que nós possamos, né,
outro horário, né? Mas se pediu ajuda, precisamos ajudar. Né? Mas às vezes a gente vê, só ouve, mas não tem atitude. Senhor Jesus, misericordioso. Eu estava vendo aqui também, quando o irmão mostrou ali que o Senhor quer a nossa presença, né? Precisamos da presença de Deus e Deus quer a nossa presença. Deus quer a presença do homem. Eu estava vendo aqui no capítulo 10, o versículo 41, que diz assim, ali conta da história de Marta e Maria, né? Que ele diz assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andais inquieta e te preocupais com muitas coisas? Olha, irmão, o que é que impede da porta se abrir? Né? Pode ser a palavra de Deus abrir o nosso coração, liberar cura, milagre em nossa vida. É as coisas, né? Inquieta no dia da manhã, preocupada com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Então tudo isso aí se torna uma porta fechada, né? Para Deus. Verdade. Né? Então ele continuou falando ali, né? Entretanto, pouco é necessário, porque mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Está vendo, irmão? A melhor parte que nós temos é quando nós abre o nosso coração, né? Deixa o Senhor falar conosco. Né? Esse aí pode ser o nosso amigo, fiel nas tribulações, nas doenças, nas dificuldades. Esse é o amigo. Verdade. Então, tem muitas coisas que quer fechar essa porta e não abre, né? Então, às vezes o Senhor bate, nós estamos dormindo e dizendo, eu não estou me acordando. Às vezes é a porta para orar, mas eu não quero não ir. Eu estou com sono, descer, gravar o joelho frio. Então, tudo isso se torna uma porta fechada. Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus é o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor por mais uma reunião. Sim. Graças ao Senhor também por essa palavra. Amém. Que Deus continue abençoando o Cauê. Sim. Abençoando você no estudo da palavra. Também buscando sempre essa intimidade com Deus. Para trazer essa palavra para a igreja, suprir a igreja, também com certeza suprir os seus familiares, os seus amigos também. Então que Deus continue abençoando, em nome de Jesus, que você seja exemplo para a sua casa e também para os jovens da igreja. E onde você andar, né? Senhor Jesus. O irmão falou a respeito do pão, né? Falou muito a respeito do pão físico, do pão que realmente muitas vezes nós nos preocupamos muito em buscar. E daí ele falou um pouco, na verdade citou em Gênesis, assim um trecho de Gênesis, o versículo 9 de Gênesis diz assim, do solo fez, é o capítulo 2, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então aqui o Senhor, é claro, ele teve essa grande preocupação de fazer um jardim. Esse jardim foi como um enxoval ali que o Senhor fez à espera do homem. Primeiro ele fez o jardim, depois ele fez o homem, depois do homem feito, ele pegou aquele homem e botou dentro daquele jardim para cultivar e guardar. E ali, como acabei de ler aqui, o Senhor, ele providenciou todo tipo de árvore, como diz aqui, boa para alimento. Então não faltava ali no jardim do Éden o alimento para o homem, não faltava o alimento físico para o homem. O homem tinha tudo ali para ele se alimentar. Verdade. Tudo que o Senhor fez para que ele pudesse se alimentar, estava ali diante dele, diante do homem. E é claro que o homem se alimentava desses alimentos. Ele estava tudo pronto para ele se alimentava. Mas mesmo tendo esse alimento físico ali para o homem, ele se alimentar, faltava algo. Faltava o alimento espiritual.
Então, por mais que o homem ele se alimentasse do alimento físico, ainda faltava ali para ele o alimento espiritual. Por isso que o Senhor, ele toda a viração do dia ia ter com o homem, né? Ia ter comunhão com o homem, para que o homem pudesse agora ser suprido espiritualmente. Ou seja, o corpo humano do homem era suprido, mas a alma, muitas vezes, vamos dizer que não era suprida. Faltava o alimento espiritual para suprir a alma do homem. Então, quem supria a alma do homem era o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus supria a alma daquele homem todos os dias, toda a viração da tarde, o Senhor Deus estava ali para suprir a alma daquele homem, Adão. E também da sua mulher. Então hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje, como a palavra foi falada, os irmãos também compartilharam. Hoje muitas vezes nós ficamos de fato muito preocupados e nos preocupamos com o alimento físico, né? Mas nós precisamos nos preocupar ainda mais com o alimento espiritual. Nós precisamos nos preocupar ainda mais em alimentar nossa alma. Porque um corpo suprido com a alma vazia, nada adianta. A sede sempre irá continuar, né? Sempre irá surgir. A sede espiritual sempre irá continuar, sempre irá surgir. A fome espiritual sempre continuará ali. Então, muitas vezes, como eu já falei, quando lá em feira, né, sempre estava ali orando pelas pessoas no táxi, no Uber, eu sei que as pessoas têm necessidade assim como eu tenho. Então, eu orava a Deus para suprir a necessidade das pessoas. Sim. Mas orava também para que Deus suprisse a real necessidade de cada pessoa. Amém. Porque cada pessoa ali tinha uma necessidade que era maior que todas as outras, que era a presença de Deus. A presença de Deus é a maior necessidade do homem. A presença de Deus é a maior necessidade que eu e você, nós temos. É a presença de Deus. Sim. Jesus é o Senhor. Amém, amém, amém e amém. Aleluia, graças a Deus, né? A palavra de Deus realmente ele nos dá uma direção. Sim. O homem que não tem a palavra, ele não tem direção. Então o Senhor tem falado a nós uma palavra de direção. Amém. Graças a Deus. E essa palavra de alguém ter intimidade com Deus, isso realmente só por meio da palavra, né? Uhum. Tanto que tem uma palavra que diz: sem palavra o povo se corrompe. Sim. A maioria das pessoas hoje que estão praticando atos pecaminosos é porque não tem a palavra e não tem temor de Deus. Tem muitos que não estão desfrutando da palavra, mas o temor de Deus ainda impede que pratique coisa. Mas quando você tem a palavra e teme a Deus, sim, essa palavra lhe dá realmente, de fato, uma direção. Amém. E algo assim que a gente vê aqui, que esse amigo realmente, ele não pediu, né? Ele pediu emprestado. Senhor Jesus, ele queria algo ali emprestado. Agora à meia-noite, né? Chamar alguém à meia-noite, só sendo de fato amigo, né? E ele confiava que o meu amigo ia abrir a porta. Sim. A pessoa chega à meia-noite e bater lá na porta, Tiago, né? Meia-noite, ele está no seu soninho, às vezes tem acabado de deitar, né? Fiz minhas orações, fiz minha leitura, agora vou me deitar. E aí alguém chega, tem que ser bem amigo mesmo para levantar. Senhor Jesus. Sim. E isso muitas vezes nós lá fora, eu digo porque eu fazia, minha esposa está aí para não deixar mentir. Deu meia-noite, alguém bateu no meu portão. E olha que logo de frente é um lugar muito perigoso, né? E você abrir o portão meia-noite para levar alguém no hospital, para ganhar neném, né? Outro que recebeu uma pancada na cabeça. Teve uma noite que eu tive que levantar umas 3 vezes na noite. E na segunda-feira eu ia trabalhar. Fui levar uma mulher para ganhar neném. Quando eu cheguei, uma outra tinha desmaiado. Aí nem fechou o portão, eu fui retirando, pegando, levando o outro. Quando eu cheguei, outro tinha ido jogar bola, chegou tarde, e aí estava lá e recebeu outra pancada na cabeça, teve que levar de novo. E muitas vezes nós, no Senhor, não fazemos isso com os irmãos.
nas trevas. Por isso que diz que as trevas são mais prudentes do que os da luz. E nós precisamos ser mais prudentes do que as trevas. Amém. Porque a luz de Deus está em nós. Senhor Então, Jesus. esse amigo, ele confiou no amigo. Se eu for lá, eu não vou sair de mão vazia. Então, amigo, eu quero que você me empreste. Chegou um outro amigo na minha casa, um amigo pedindo para outro amigo, né? Chegou um outro amigo na minha casa e eu não tenho nada para oferecer. É como dizem, eu sei que na sua casa você tem. Ele não, se ele fosse um amigo que não tivesse, ele jamais ele iria lá, né? Eu não vou não, que esse amigo está igual a mim, também não tem, então eu não vou lá. Então ele sabia, tinha certeza que aquele amigo tinha. Então ele disse, se você não me der, eu vou ficar aqui a noite toda. Vou bater na sua porta, vou importunar você, você vai ter que me dar. Meu amigo não vai dormir com fome, não. Então são pessoas assim, insistentes. E aí disse bater e dar. E abrir se usar. Pedir e o Senhor dá. Se você não insistir em oração, pedindo o que você necessita a Deus, você não vai receber, não. Muitas vezes a gente pede algo a Deus assim, superficial. Senhor, o Senhor sabe da minha situação, né? Aí aquela oração faminta, né? Tá quase de preguiçoso para dormir. E aí acho que já fez o seu pedido, vai dormir. Não, você tem que insistir, se importunar mesmo. Né? Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando. O Senhor diz na tua palavra que sabe do que eu preciso. E o Senhor está vendo eu passando por tal situação. E eu não estou satisfeito com isso. Então você vai argumentar diante do Senhor sua necessidade. Mas isso primeiro pediu sangue, né? E lava o Senhor com o teu sangue. Que muita gente quer ir diante do Senhor todo sujo, né? Impuro. Aí assim, o que separa o homem de Deus é as impurezas, o pecado. E primeiro se pede o sangue, que é o Senhor. Entra na presença de Deus limpo, purificado, e aí você agora tem essa comunhão com o Senhor. Não devemos ir chegar diante do Senhor de qualquer maneira, né? Senhor Jesus, amém. Nós precisamos pedir o sangue e invocar o nome do Senhor. Por isso que o Senhor diz assim, não é para todos não. É se alguém quer vir após mim, Se alguém quer. né? Se alguém quiser Assim vir, mesmo se negue. e assim mesmo se negue, Toma isso aí. tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Senhor, estar na presença de Deus, talvez muitos queiram, né? Mas da sua maneira. E para chegar na presença de Deus tem que ser a maneira de Deus. Verdade. Por isso existe uma cadeia de comando, né? Tudo que Deus fez foi para o homem, mas o homem ele fez para Cristo, e Cristo é para Deus. Tudo retorna para Ele, tudo é dele. Tudo é dele. E muitas vezes a gente acha que nós temos direito em alguma coisa. O meu direito era morrer. O que me cabia era a morte. Aí Deus manda Cristo para que eu não morresse. E hoje Ele morreu a minha morte, né? Ele morreu a morte da humanidade para que a humanidade pudesse viver. Por isso que diz, Deus amou o mundo que deu o seu único filho, para que todo que nele não pereça. Então essa palavra realmente é para que a gente se volte ao Senhor. Jesus. E tenha intimidade com Deus. Um amigo que tem intimidade, ele tem esse privilégio de chegar a qualquer hora na casa. Não importa que seja 8, 9, 10 ou meia-noite. Ele tinha intimidade. Então, a pessoa que tem intimidade chega a qualquer hora na presença. Então, se eu tenho intimidade com Deus, eu posso chegar na presença de Deus a qualquer hora. Amém. E Deus quer nos encontrar como um amigo mesmo. Amém. Você vai contar as suas coisas para Deus, né? Você abrir seu coração para Deus. Eu não vou abrir meu coração para alguém que eu não conheço, alguém que eu não tenho intimidade. Mas alguém que você tem intimidade, então você abre o seu coração. Então esse jovem tinha intimidade com esse amigo, então ele foi lá pedir ao amigo pão para outro amigo, né? Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Use a nossa mente, né? Nos dê mais, abra o nosso apetite para comer da palavra. Porque não é só pão, né? Então aqui em Mateus capítulo 4, não é só pão. Não é só de pão que vive. Não é só de pão. Mas é de toda a palavra. Você pode comer pão. Não é só, você pode comer pão. Entendeu? Você pode se alimentar de pão, mas também da palavra, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vamos se engajar no Salmo 37, né? Entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Amém. Nossa, Senhor Jesus. Entregue. Muitas vezes não entrega nada a Deus. Mas ele faz. E também não confia. Você confia desconfiando. Será que faz mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Fica naquele negócio.
Não tenha dúvida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, na dúvida, Ele não vai fazer. Ele quer que você creia com convicção que vai acontecer. Sim. Então, eu preciso entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele. E aí o resto, não é eu que vou fazer, é Ele que faz. Senhor Jesus. Então, Deus, Ele fez todas as coisas para cada um de nós só desfrutar. Criou o jardim, né, todas as plantas, só para Adão e Eva só desfrutar. Mas quando o homem vai buscar algo que Deus disse para não tocar, é o que acontece com cada um de nós. Quando a gente faz alguma coisa de nós mesmos que Deus não mandou, aí só vem, agora só, destruição e prejuízo, né? Mas estamos no caminho certo. Amém. Vamos estar batendo na porta, Senhor Jesus. entrar pela porta estreita, né? E desfrutar do nosso Cristo. Aleluia. Criador. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vemos, né, que nós temos essa necessidade, né, Sim. de estar perto de Cristo. Amém. E aqui fala, né, que ele precisou, que ele foi lá, bateu na porta, e Jesus aqui, ele está falando com os discípulos, né, os discípulos foram lá, perguntaram para ele, mestre, como nós devemos orar, como Sim. o João Batista falava, que os discípulos dele orarem também. Daí ele começou a contar isso. Sim. Daí ele contou a parábola desse amigo e ele começou a ensinar, né, incentivar os discípulos a orar. Daí ele falou, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que pede, o que recebe. busca, Sim, recebe, verdade. o que busca encontra e a quem bate, a porta porta vai se ser abre, aberta. sim. Mas quando a gente pede Deus, quando a gente precisa de Deus, a gente a gente fica pedindo para Deus, a gente ora com fervor. Mas e quando Deus precisa da gente? E quando Deus está chamando a gente, quando a gente Sim. chama Deus, Ele vem. Verdade. E quando Deus chama a gente, será que a gente vai? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque nós não éramos dignos de nada Nós não disso. tínhamos nenhuma Mas dignidade. aqui fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos Aos vossos seus filhos, filhos, quanto sim. mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sim. E em Romanos fala que nós fomos justificados pela graça. E justificados, nós nos tornamos, pela graça, filhos de Deus. Amém. Mas a gente é justificado pela graça, mediante a fé em fé, Jesus Cristo. sim. E a fé vem, um fruto da fé é o arrependimento. Para nós termos fé, para nós mostrarmos que temos fé, nós vamos nos arrepender também, né? Porque Sim. quem tem fé, quem conhece a Deus, realmente vai se conhecer. Se a gente olha para Deus, a gente olha pra gente, a gente sabe que já não pode continuar assim. Verdade. Porque em 1 Pedro, bem no final, o último versículo, se eu não me engano, fala que a gente se vê em Cristo, para os irmãos que se veem em Cristo, que nós vemos que nós não somos assim, nós não podemos ser assim, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Porque imagina se a gente continuar assim, a gente não pode ser como a gente não pode deixar a carne dominar a gente. Em Gálatas fala que nós temos que frutificar com os frutos do Espírito. Sim, amém. Nós sabemos que nós não podemos viver uma vida de pecado, porque se a gente viver em pecado, a gente vai acabar se afastando de Cristo. Verdade. Mas se a gente pecar, a gente tem os braços do nosso Pai para correr. Mas a gente sabe que o nosso Pai, Ele é um bom Pai. Ele é um Amém. Pai bondoso, Ele é caridoso. Amém. Ele vai nos receber de braços abertos, Amém. mas Ele também vai nos corrigir. Verdade. Porque em Provérbios fala que o bom pai é aquele que disciplina o seu filho. Sim. E se a gente não disciplinar os nossos filhos, como eles vão crescer? Vão crescer mimados, vão Verdade. crescer, vão achar que tudo que ele está fazendo é certo. Então a gente precisa da disciplina de Deus. Verdade. E muitas vezes a gente, isso é muito sofrido, isso dói muito, mas Paulo fala, eu já aprendi a contente viver, na alegria e também no sofrer, porque Deus está comigo. E Amém. o que eu quero mais do que isso? Sim. Um dia Jesus, esses sofrimentos, essas coisas que a gente passa, tanto para nossa correção quanto para não, isso tudo é passageiro, porque isso tudo é para provar a nossa fé. Né? Será que a nossa fé é como uma palha que se esvai quando pega fogo, ela some, se esvai? Ou será que a nossa fé é como o ouro
que quando vai para o fogo, ele só se mostra mais puro, ele é Purifica mais, purificado. aleluia. Então, em Jeremias não, é porque foi Jeremias que escreveu. Sim. Lamentações, calma aí, acho que eu estou na página errada. Sim. Lamentações 3, no versículo 24 fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então aqui fala, né, que a minha porção, é o o Senhor. meu Amém. alimento é o Senhor, eu não preciso de mais nada. Não. E em Salmos 23, esse versículo é famoso, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a leitura certa, muitas vezes a gente interpreta esse versículo de uma forma errada. Tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, nada vai me faltar, então não preciso trabalhar. Não preciso. Então, se nada me faltará, eu não preciso mais buscar nada, né? Mas esse versículo quer dizer: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada além do Senhor. Se eu não tenho certas coisas, é porque eu não preciso. Se o Senhor me deu algo, é porque eu preciso disso. E se o Senhor não me deu algo, é porque eu não preciso. Então, se o Senhor nos deu a presença dele, é porque nós dependemos e precisamos. E disso com a nossa vida. Aqui fala: derrama como água o seu coração perante o Senhor. Levanta ele as mãos. E então nós temos que clamar a Cristo com todo o nosso ser. Amém. Nós não podemos deixar de buscar a Deus. Porque se a gente deixar de clamar a Deus, como é que Ele vai nos ajudar? Porque Ele não vai invadir a nossa vida. Ele nos conhece, mas a gente precisa entender que a gente depende dele. A gente precisa dele como ar para respirar. A gente não consegue viver sem Deus, porque Ele é literalmente a vida. Então, como alguém vive sem a vida? Ele colocou lá a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, que foi a que eles caíram no pecado. E Adão foi lá e comeu da árvore do bem e do mal, escolhendo a vida do pecado. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele deu o próprio Filho para nos alimentar com o fruto da árvore da vida. Mas lá fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Mas nós temos que ir, né? Se a gente ficar da mesma forma que a gente está, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que ir. Em Romanos também fala: faça morrer a vossa natureza terrena. Nós não podemos viver. A gente não, tipo, se a gente sabe que não é daqui, por que a gente vive como quem é daqui? Então nós temos que viver como cidadãos do céu. Nós temos que viver como filhos de Deus. Amém. Se somos filhos, vivamos como filhos. Se somos de Cristo, vivamos como quem é de Cristo. Não podemos dar espaço ao pecado, não podemos dar espaço aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas impulsividades. Não podemos dar espaço a isso, porque isso não é quem nós somos. Nós somos de Cristo, nós temos de ser semelhantes a Cristo, estamos vivendo para Cristo. Então, quer morramos, quer vivamos, viveremos para sempre. Nós somos de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Somos do Agradecer Senhor. aos irmãos que estão aqui, né, com a gente. Se elas quiserem se apresentar.